Jesus te chama! Começando mais um programa Desperta pela Aba RTV e Rede Litoral de Televisão, Nova Agricultura e NMTV, jornal também de Porto Alegre, redes sociais, aplicativos e plataformas digitais. Alegria tê-los em nossa companhia nesta manhã. E também alegria maior por estar conosco o pastor Júlio César Dávila. Bom dia, Pai do Senhor, pastor, tudo bem? Bom dia, graça e paz, pastor Adilson. Como sempre digo, é sempre um prazer, um privilégio poder estar aqui com você. Espero que você esteja bem. Amém. Como de costume, né, Júlio, temos uma palavra de introdução em cada programa. E hoje a palavra que Deus colocou no meu coração é Mateus 18, versículo 18 e 19 e 20, né? Palavra bem conhecida daqueles que amam a palavra do Senhor, que diz assim, Mateus 18 e 18 a seguir. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também vos digo que, se dois entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, será concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde tiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Palavra de Deus para mim e para você nesta manhã. Quero repetir o versículo número 20. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém? Com esta palavra, já quero mais uma vez agradecer a sua audiência, pedir que você seja um missionário, convidar você a ser um missionário, compartilhando através das suas redes sociais o programa Desperta, bem como toda a programação da Aba RTV. Júlio, já estou passando para ti, porque eu sei que Deus já colocou no teu coração algo para compartilharmos conosco nesta manhã. Amém, pastor Adilson. Então vamos meditar um pouquinho no Salmo 103 da nossa Bíblia Sagrada, que nos traz um grande ensinamento. Salmo 103, versículo de 1 a 5, para nós termos uma base para meditarmos. Salmo escrito pelo grande rei Davi, que diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Então esse é o Salmo de número 103, como eu disse, escrito pelo grande rei Davi. Rei Davi que foi o maior rei que a nação de Israel teve. Um homem que Deus deu a ele um subtítulo de um homem segundo o seu coração. Um homem segundo o coração de Deus. Então um homem que nos traz que nos deixou um grande legado, que nos traz grandes ensinamentos, que teve uma vida dedicada a Deus e que até hoje nós partilhamos da sua história, porque sempre nos traz grandes ensinamentos. Então este salmo foi escrito quando Davi estava bem, quando ele estava no auge da sua vida como rei. Então ali ele está dizendo assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele estava aconselhando a sua alma a ser mais grata a Deus pelos seus grandes feitos. Porque sempre quando Davi olhava para trás, ele via da onde Deus o havia tirado. Ele sabia que era Deus, a mão de Deus, que tinha colocado ele ali no cargo mais alto de toda a nação. Ele sabia que era Deus, que foi a mão de Deus, foi a misericórdia de Deus, foi o plano de Deus, não foi pela força do seu braço que ele estava ali. Então, se tinha algo que ele precisava fazer, era ser grato, reconhecer, ter gratidão por tudo que Deus havia feito. Então ele estava dizendo: bendize, ó minha alma, Senhor, bendiga. Ele estava dizendo para a sua alma ser mais grato a Deus. Só que no salmo anterior, o Salmo 102, é totalmente o oposto do que ele estava vivendo aqui.
Então, no Salmo 102 é onde o salmista está em aflição. E é ali que ele estava gritando por socorro. Porque, como diz ali a Bíblia, ele estava desfalecido e sem forças. Então, neste salmo, ele derrama a sua alma. Ele estava sentindo a desolação da alma e o abatimento de espírito. Ele estava abatido. Porque no deserto, na vida do salmista que ele passou, assim como uma tempestade que vem querendo destruir tudo e todos, mas no outro dia o sol volta a brilhar. Sabe que existe um ditado popular, um jargão popular que a gente costuma dizer, que nós só damos valor a algo quando perdemos, né? Como liberdade de expressão, quando a gente perde, a gente vê que aquilo era tudo que nós tínhamos para ser feliz e que não poderíamos abrir mão de nossa liberdade. Família, casamento, saúde, todas estas coisas. Infelizmente, nós só damos valor quando perdemos. Mas o que Davi está querendo dizer é que nós precisamos olhar à nossa volta e ver a misericórdia de Deus para com cada um de nós. Ver que Deus tem sido maravilhoso e precisamos ter um coração grato, um coração sensível e sermos mais gratos a Deus. Então, no Salmo 103, Davi está fazendo um esforço para que a sua alma seja mais grata a Deus por tudo que Deus havia feito. Talvez você não saiba, mas nós somos formados de corpo, alma e espírito. Nós somos um espírito que temos dentro de nós uma alma e que estamos dentro de um corpo. E ali é na alma que estão as nossas emoções, as nossas fragilidades, os nossos sentimentos, né? E na maioria das vezes a alma toma as rédeas de muitas situações e nos faz esquecer de sermos gratos a Deus. Porque se tem uma coisa que milita contra Deus, contra o Espírito, é a nossa alma, né? Todo instante está militando, está lutando, porque a nossa alma quer ceder às coisas da carne, aos prazeres da vida. Mas o nosso espírito é aquele que tem anseia por Deus, precisa de Deus, quer se relacionar com Deus, quer estar com Deus. Então existe esse embate, existe esta luta todos os dias. Então, quando não nos faz esquecer, quando a alma não nos faz esquecer de sermos gratos a Deus, ela tenta roubar a glória que é de Deus. Muitas vezes dando a outra pessoa, transferindo para outro. Só para ilustrar como muitas vezes nós somos ingratos para com Deus, eu lembro de uma historinha que eu ouvi, que diz que certa vez um rapaz caiu no trilho de um trem e ficou com a perna presa naquele trilho do trem ali. Então ele começou a se desesperar, pois não conseguia soltar a perna, pastora disse. O desespero aumentou, e quando ele viu o barulho do trem se aproximando, então ele começou a gritar por Deus. Começou a gritar: Deus, me salva, por favor, me socorre, estende a tua mão. E aí ele começa a orar e fazer uma proposta para Deus naquele momento. Ele disse: se o Senhor me salvar, eu vou dedicar a minha vida para ti, vou ser melhor, vou pregar a tua palavra. Isso, com certeza, lembra as orações que muitas vezes nós já fizemos no passado, né? O ser humano é assim, né? Quando nós nos vemos em aperto, em angústia, nós clamamos por Deus e fazemos promessas que muitas vezes nunca iremos cumprir, né? Então aquele moço começou a gritar: Deus, por favor, me socorre, me livra a minha vida. Porque se tu me salvar, eu vou mudar, eu vou ser melhor, eu vou entregar a minha vida. Pedindo socorro a Deus, a perna dele soltou e ele saiu correndo para não morrer. O trem passou e ele deu um suspiro de alívio. Olhou para o céu e disse: Deus, não precisa mais, eu consegui. Essa é uma pequena história que nos traz um grande ensinamento. Às vezes nós somos exatamente assim. Não conseguimos atribuir a Deus a misericórdia dele. Não conseguimos ver a mão dele sendo estendida para nós. Sabe, pastor Adilson, que hoje pela manhã, quando eu acordei, sabe qual foi a primeira coisa que eu vi? Quando eu abri os olhos pela primeira vez, a misericórdia de Deus ali ao lado da minha cama. Porque se não fosse isso, eu não abriria os olhos, não estaria aqui esta manhã. Nós precisamos ser mais gratos a Deus por tudo que Deus fez. Se estamos aqui respirando, é porque a boa misericórdia de Deus, a boa mão de Deus, a vontade de Deus, a permissão de Deus tem estado conosco, tem nos permitido. É Ele que nos dá o fôlego de vida e Ele é capaz de tirar a qualquer momento. Se nós pararmos de respirar por 3 a 5 minutos, acabou
o ser humano. Então, quando nós entendemos que precisamos colocar a nossa alma, muitas vezes nós precisamos colocar a nossa alma de joelhos diante de Deus para agradecê-lo. Porque muitas vezes não vai ser a nossa vontade, pastor Adilson. A nossa alma não quer isso, luta contra isso. O nosso espírito tem esse desejo de ser mais grato a Deus, de viver a vida com Deus, andar com Deus todos os dias. Agora a nossa alma não. A nossa alma quer os prazeres do mundo, quer o conforto que a vida pode nos oferecer. Então, muitas vezes nós precisamos colocar a nossa alma de joelho. Aí então nós estaremos usando a razão e não as nossas emoções. Nós precisamos colocar a nossa razão acima das emoções para sermos mais gratos a Deus. Ou seja, nós precisamos ter esse entendimento. Eu preciso agradecer a Deus pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus. Eu preciso agradecer. Então muitas vezes a gente levanta na madrugada para orar, mesmo sem vontade, mas a gente sabe que precisamos fazer, precisamos ser mais gratos a Deus. Assim, quando fazemos isso, estamos colocando a nossa razão em primeiro lugar, e não as nossas emoções. As nossas emoções nos fazem querer dormir uma noite de sono sem interferência, né? Nós precisamos usar a razão. No livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois é dele que procedem as saídas da vida. Quando o escritor está escrevendo Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, essa palavra, para nós entendermos este versículo aqui, nós precisamos substituir a palavra coração por emoções. Sobre tudo que se deve guardar, guarda as tuas emoções. As nossas emoções muitas vezes têm frustrado os planos de Deus para nós, porque nós colocamos as nossas emoções acima da razão. As nossas emoções muitas vezes têm sido a causa de muitas vidas destruídas. Existem casamentos que se destroem por causa de emoções afloradas. Sociedades se desfazem pelas emoções. Ministérios são colocados fora. Relacionamentos são quebrados por causa das emoções colocadas à frente da razão. Damos vazão às nossas emoções e por isso temos grandes prejuízos na nossa vida, na nossa caminhada. Sabe que nós não precisamos nos esforçar para reclamarmos. É natural do ser humano isso. Por exemplo, aqui neste momento está se formando um temporal, uma chuva, as nuvens escureceram. Mas às vezes quando o céu não se escurece, quando vem uma chuva, se alguém ligar para nós e perguntar como está o tempo aí, nós vamos dizer, não, o tempo não está bom, está chovendo. Porque temos facilidade de reclamar. Precisamos ser mais gratos a Deus por tudo que Deus tem nos proporcionado. Pelos grandes livramentos que Ele tem feito na nossa vida. Pelo pão de cada dia sobre a nossa mesa. Todos os dias tem sido um banquete na nossa mesa e eu creio que da sua também. Nós precisamos ver isso como maná descendo do céu sobre a nossa mesa. A misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a provisão de Deus, provendo todas as coisas. Porque a reclamação é o desabafo da alma, né? Mas muitas vezes nós precisamos dizer para a nossa alma, te aquieta, te acalma. Nós não podemos dar lugar às emoções. A nossa alma, não podemos deixar a nossa alma falar. Porque se ela falar, ela vai reclamar de tudo e de todos, inclusive de Deus. Nós precisamos colocar a nossa razão em primeiro lugar e dizer, Deus, tu tens sido bom, tu tens sido misericordioso, eu estou vivo é porque tu tens permitido. Se tem uma família, se tem um trabalho, se tem um salário, se tem uma casa para morar, é a tua misericórdia se renovando todos os dias sobre minha vida, sobre minha casa, sobre minha família. Então, quando nós formos falar com Deus, nós precisamos colocar o pé no pescoço da nossa alma e deixar que a razão fale. O grande sábio Salomão, ele disse na Bíblia Sagrada, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as veredas do teu coração. Ou seja, Ele está nos aconselhando exatamente isso. Olha os benefícios que Deus já fez, o que Ele faz.
e seja mais grato a Deus. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, até naquelas coisas que não nos pareçam boas, até naqueles momentos de adversidade. Nós precisamos entender que existe um porquê, existe um ensinamento por trás que às vezes não estamos entendendo no momento, mas logo ali adiante nós vamos entender que foi um cuidado de Deus, um zelo de Deus, um ensinamento de Deus. Porque só existem dois tipos de oração. Ou a gente reclama ou a gente agradece. Qual tem sido a sua oração? De que forma você tem se apresentado diante de Deus? Você tem reclamado? Você tem murmurado? Ou você tem sido grato a Deus? Ou você tem reconhecido a bondade dele, a fidelidade de Deus? Sabe que o que mais indignou Deus quando tirou seu povo do Egito, e essa nação estava atravessando o deserto, o que mais indignou Deus foi a murmuração do povo. E por isso eles andaram errantes 40 anos no deserto, andando em círculos. Porque murmuravam, falavam mal de Deus, olhavam para trás e desejavam recuar. Isso indignava Deus ao ponto de Deus querer exterminar todo aquele povo. Mas Moisés interveio e disse: olha, Senhor, não faça isso. O que as nações à nossa volta vão falar, vão dizer? Tenha misericórdia deste povo. Mas pagaram alto preço, andaram errantes 40 anos no deserto, e a sentença para eles de Deus foi: só os de 20 anos para baixo que vão entrar na terra que eu prometi para vocês. Os outros todos irão morrer do deserto. Daquela geração mais antiga, só Josué e Caleb entraram na terra prometida. Porque não foram murmuradores, não reclamaram de Deus, mas viram que Deus estava trabalhando no coração do seu povo. Deus estava moldando eles, Deus estava ensinando. Mas quando nós não temos um coração ensinável, nós andamos em círculos. Quem sabe você tem andado em círculos por tantos anos, né? Não consegue avançar, não consegue crescer. Deus não consegue trabalhar na sua vida, no seu coração. Você não tem um coração ensinável. Você deixa as emoções falarem mais alto. Mas a partir de hoje comece a colocar a razão à frente das emoções. Comece a ver a misericórdia de Deus, o cuidado de Deus, o zelo de Deus para com a tua vida, para com a tua casa, para com a tua família. Se você está vivo hoje, seja mais grato a Deus por ter um corpo sarado. No livro de Jó, o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. No versículo 42, versículo 5, Jó dizia assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, foi no meio da gratidão que ele conheceu a Deus. Foi quando ele resolveu não murmurar, entender que Deus estava trabalhando, que havia um propósito em todo aquele momento adverso que ele estava vivendo. Quando ele perde todos os seus filhos, todos os seus bens, inclusive a sua saúde. Ele sabia que ele era um homem temente a Deus, que servia a Deus com um coração íntegro, reto, sincero. Mas ele sabia que não estava isento das provações dessa vida. O céu não é aqui. Deus não nos prometeu um mar de rosas aqui. Teremos dificuldade aqui, teremos aflições, teremos dores, teremos embates. Então ele dizia: eu te conhecia, Deus, só de ouvir falar. Mas agora eu estou te vendo. Agora os meus olhos conseguem enxergar. Eu gosto daquele versículo no Salmo 50, versículo 23, que diz assim: o que me oferece sacrifício de louvor, este me glorificará. É Deus falando. O que me oferece sacrifício de louvor, este me glorificará. Você sabe o que quer dizer isso? Aquele que me louva, aquele que me engrandece, aquele que reconhece o meu poder no meio do problema, no meio da angústia, no meio da aflição, no meio do sofrimento, no meio da doença, da adversidade. Este me glorifica.
Ou seja, eu posso excluir tudo o resto. Porque louvar a Deus quando tudo está bem, quando eu tenho dinheiro no bolso, quando eu tenho comida na minha casa, quando eu tenho saúde, todo mundo sabe fazer. Todos conseguem louvar a Deus nesse momento. Até o ateu muitas vezes diz graças a Deus, porque tudo vai bem. O que diferencia o verdadeiro cristão, aquele que conhece a Deus, neste momento, é quando as coisas estão dando ruim, quando as portas se fecham, quando falta o dinheiro, quando o problema de saúde física bate na nossa porta. É neste momento em que Deus procura os verdadeiros adoradores. E é por isso que ele diz: o que me oferece sacrifício de louvor. Porque neste momento é difícil louvar a Deus. Quando as coisas estão dando tudo errado e nós não entendemos porquê, não sabemos porquê, da onde está vindo, por que está acontecendo. Mas quando eu consigo glorificar a Deus, este louvor chama a atenção de Deus. Eu costumo dizer, pastor Adilson, que o nosso sofrimento, a nossa angústia, os nossos problemas não chamam a atenção de Deus. Porque senão Deus resolveria o problema do mundo inteiro, e isto não chama a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus é a nossa fé. É como eu respondo em meio à tribulação, em meio à angústia, em meio ao sofrimento. É isso que faz toda a diferença. Eu lembro que quando o povo de Israel, que não era Israel ainda, né? Quando os hebreus estavam atravessando, ou seja, estavam ali antes de atravessar o Mar Vermelho, que foi o primeiro empecilho depois de terem saído lá do Egito. Quando eles viram que o faraó e todo o seu exército vinham atrás deles para levá-los de volta para a escravidão, eles se apavoraram e começaram a reclamar de Deus. Começaram a murmurar de Deus e de Moisés, e dizendo assim: você nos tirou de lá para morrermos aqui? Será que não havia sepulturas suficientes lá no Egito? Vamos morrer aqui agora? Deus então diz para o povo se calarem e ordena a Moisés que toque com seu cajado nas águas. E naquele momento as águas se abrem e eles conseguem atravessar aquele mar ali. Eles atravessam a pé seco, pelo seco. E lá do outro lado, então, quando o último hebreu chega do outro lado, o mar se fecha e todos os soldados, todo o povo do Egito, morreram afogados naquela água. E aí, sabe o que aconteceu lá do outro lado, pastor? Ela disse: fizeram uma grande festa. Uma grande festa, pulavam, dançavam, glorificavam a Deus. Era bonito de ver, com certeza. E é bonito de ler a festa que fizeram do outro lado. Só que, pastor Adilson, a festa que Deus queria ver era lá, antes de o mar abrir. Era lá que eles tinham que ter louvado a Deus, tinham que ter agradecido a Deus. Portanto, aquele louvor ali que eles cantaram ali não chamou a atenção de Deus, não glorificou a Deus. Louvaram, cantaram, fizeram festa do lado errado. Muitas vezes nós somos assim, né? Só conseguimos glorificar a Deus depois que a vitória vem, depois que o problema se resolve, depois que Deus nos deu a vitória, depois que conseguimos superar. Deus não ouve esse louvor. O louvor que Deus quer ouvir, o verdadeiro louvor, o verdadeiro sacrifício de louvor, é no meio da tribulação. Tem um hino da harpa cristã, pastor Adilson, que diz assim, que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E do céu as mais lindas melodias se ouviram na escuridão. É neste momento que nós precisamos aprender a louvar a Deus, se quisermos agradar a Deus com o nosso louvor. Então a ausência de gratidão, pastor Adilson, fecha o céu e impede Deus de agir. As bênçãos de Deus não vêm. Porque Deus seria injusto se atendesse todos os que reclamam. Mas o que chama a atenção de Deus é a nossa fé e não a nossa reclamação. Então Jó era a razão e a mulher dele era a emoção. A mulher dele, vendo o sofrimento de Jó, disse assim: homem, tu ainda mantém a tua fidelidade com este Deus? Por que tu não abandona este Deus e morre? Jó, então, o esposo usa a razão e diz: mulher, como uma louca tu falas. Deus nos deu tudo. Onde está a gratidão?
Então ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e que a qualquer momento irá se levantar. É esse tipo de atitude, é esse tipo de fé, é esse tipo de louvor que chama a atenção de Deus, que atrai a presença de Deus em nosso favor. Então gratidão é atitude. É a atitude. É a gente reconhecer: eu preciso ser mais grato a Deus. Não, mas as minhas emoções não estão dizendo isso. Bom, as minhas emoções não podem mandar na nossa razão. Não podem ter autoridade sobre nossa razão. A gratidão é a atitude que precisa estar em primeiro plano. Sabe que Salomão, o grande sábio Salomão, escreveu o livro de Eclesiastes. Certa vez ele estava no seu palácio, rodeado de riquezas, honras, glórias, conforto. E no final ele chega à conclusão de que tudo isto aqui, que nós vimos aqui, que nós podemos usufruir, experimentar, termos aqui, tudo é vaidade. No final da sua vida, na sua velhice, ele chega à conclusão: aqui tudo é vaidade. A riqueza, a pompa, os cargos, a sabedoria, as conquistas terrenas, tudo é vaidade. Tudo vai ficar aqui. Nós não vamos conseguir levar nada disto. Por isso nós precisamos entender que tudo que Deus tem nos proporcionado é a misericórdia dele, é o cuidado dele. O apóstolo Paulo também nos traz um grande ensinamento quando ele diz, quando ele estava preso em uma prisão, ele escreveu sobre ser feliz e sobre nós estarmos alegres o tempo todo. Sabe o que ele escreve, pastor Adilson? Alegrai-vos no Senhor. E aí ele coloca de novo: outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor e na força do seu. Só que ele estava preso, pastor Adilson. Imagina se alguém preso estava escrevendo uma carta para os irmãos, para a família cristã que estava lá fora, estavam em liberdade, dizendo: alegrai-vos do Senhor. Sejam mais alegres do Senhor. Ele estava preso, aprisionado, mas mantinha uma atitude de gratidão ao Senhor. Mantinha uma alegria. A alegria da salvação precisa transbordar na nossa vida. Porque não é o lugar que nos faz sermos mais gratos ou não. Não é o lugar. Não é a situação. Mas é a atitude. É o reconhecimento de que se estamos passando por algum problema, alguma prova, alguma luta, Deus está permitindo. E se Ele está permitindo, Ele está no controle. E se Ele está no controle, no final vai dar tudo certo, vai passar. É como uma tempestade. Parece que não vai acabar. Mas quando enfrentamos uma tempestade na madrugada, na noite escura, parece que não vai findar mais. Mas no outro dia o sol volta a brilhar. Porque não existe tempestade que dure para sempre. O apóstolo Paulo também no livro de Filipenses capítulo 4, ele diz: eu aprendi a viver contente. Em toda e qualquer situação aprendi a ser humilhado como ser exaltado, ter fartura e passar por escassez. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Muitos não têm entendido este versículo. E dizem: tudo posso naquele que me fortalece. Mas quando vem uma adversidade, reclamam de Deus, murmuram de Deus. O que esse versículo quer dizer é: tudo posso em Cristo que me fortalece. Então, tudo posso em Cristo, inclusive suportar provações, tribulações, angústias, escassez, adversidades, tempestades. É isso. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então Deus nos dá força para enfrentarmos os momentos de adversidade. Então nós precisamos agradecer a Deus. A cada dia mais sermos mais gratos. Ter uma atitude de gratidão pela misericórdia de Deus sobre nós. Precisamos agradecer pela casa, pelo carro, pelo marido, pela esposa, pelos filhos, pelo emprego, pelo salário, por poder pagar a nossa luz elétrica, todas estas coisas. Porque enquanto estivermos aqui é assim mesmo. Não estamos no céu, nós estamos peregrinando em uma terra estranha. Nós não somos daqui, somos peregrinos, estamos marchando para uma terra que Deus vai
nos levar, que Ele nos prometeu. E isso tem que ser o nosso alvo, nosso objetivo. Assim como o povo de Israel atravessou o deserto e chegou um dia na terra prometida, nós também estamos trilhando este mesmo deserto. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, Deus orientou os hebreus a falar para os seus filhos o que Ele havia feito por eles no Egito e no deserto. E como eles haviam chegado até a terra prometida. Então Deus estava dizendo, fala para eles, quando eles estiverem andando contigo, quando eles estiverem assentados à tua mesa, quando eles estiverem caminhando contigo, fala para eles quem eu sou, os milagres que eu realizei, o cuidado que eu tive com vocês. Ou seja, a lei de Deus era passada verbalmente, oralmente, para eles não esquecerem que Deus havia estado com eles. Era a boa mão de Deus que tinha trazido eles até ali. Deus estava dizendo, cuidem para que eles não esqueçam do que eu já fiz por vocês. Para que eles tenham uma atitude de gratidão, cresçam sendo gratos por tudo que Deus fez. E Deus fala para eles, né? Colocar inclusive no braço a sua palavra, né, sua lei, na testa, nos umbrais das casas, das portas, né? Que a lei de Deus, a palavra de Deus, os feitos de Deus, os milagres de Deus estivessem ali registrados para não esquecer. Porque Deus sabe que nós temos memória curta, nós temos facilidade de esquecer o que Deus já fez. O profeta Abacuque, ele disse, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não tenha alimento nos campos e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, o profeta estava descrevendo um cenário de horror, de guerra, de destruição, de devassidão. Então ele diz, ainda que a figueira não consiga produzir o seu fruto, o nosso alimento, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, a terra não produza e nos currais não haja gado, ou seja, um cenário caótico. Mas mesmo assim, eu louvarei a Deus, eu exultarei, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Atitude de gratidão é tudo que Deus espera de nós. É o que precisamos ter. Sabe, pastor, eu disse que eu ouvi um testemunho uma vez de uma missionária inglesa que se formou em medicina numa das melhores universidades de Londres. A família achava que ela iria exercer a sua vocação ali em Londres, mas ela disse, não, eu quero ir para a África, continente africano, no Congo. E ela foi para a África e abriu uma enfermaria com mais de 100 leitos, com a ajuda da igreja local ali de Londres, é claro. Ela treinou enfermeiros, evangelizou eles e enviava para outras regiões da África. Fez um trabalho lindo, maravilhoso. Abriu mão da riqueza, do conforto do seu lar, da sua pátria, dos seus familiares, para ajudar o próximo, para estender a mão aos miseráveis que precisavam de ajuda. Só que a pastora disse, olha só o que aconteceu, ela foi sequestrada por guerrilheiros. Havia muitas guerras por etnias naquela época. Ficou 6 meses sendo torturada fisicamente e psicologicamente. Sofreu abusos de todos os tipos imagináveis. Faziam de tudo para que ela negasse a sua fé e abandonasse Jesus. Houve um dia que ela não estava aguentando mais a tortura física que causavam a ela. Ela começou a dizer, Deus, onde você está? Ela dizia assim, Deus, eu só estava cumprindo o meu chamado. Eu senti que estava sendo chamado para fazer algo em prol do próximo e por isso eu vim para cá. Diz ela no seu testemunho que ouviu Deus falar ao seu coração. E diz que Deus diz assim, não é contra você que eles estão fazendo isso. Não é por sua causa que estão fazendo por você, é por minha causa. Então diz que Deus disse para ela assim, você pode me emprestar o seu corpo para participar comigo dos meus sofrimentos? Você pode sentir o que eu sinto? Aquela mulher não abriu mão de Jesus, não negou Jesus, não retrocedeu, não voltou atrás. Depois de 6 meses no cativeiro, ela foi liberta. Liberaram ela. Voltou para a Inglaterra e por 2 anos
Por 2 anos ficou em tratamento, pois o sofrimento foi terrível. Ela estava muito debilitada, fragilizada. Todos os seus dentes foram quebrados. Após 2 anos, ela estava recuperada. Os parentes, amigos e a igreja local onde ela congregava disseram a ela: bom, agora você pode dar o seu testemunho nas igrejas aqui na Inglaterra e aproveitar e descansar. No entanto, ela disse: eu vou voltar para o Congo, pois eu tenho um chamado e tudo que eu fizer não vai se comparar ao que Cristo já fez por mim. Ela voltou para a África, pastor Aldo disse, e ficou lá por mais 30 anos da sua vida. Construiu o triplo de leitos e hospitais que tinha feito antes. Isso é entender um chamado e ser grato a Deus. Ela dizia: eu não posso abrir mão do meu chamado, porque tudo que eu fizer aqui vai ser muito pouco pelo que Deus já fez por mim. Que gratidão, né? Que exemplo de gratidão. Que nós possamos ser assim, né? Nós possamos entender isto e sermos mais gratos a Deus. Aleluia. Nós vamos, Júlio, fazer um breve intervalo. Depois tu tem mais 10 minutos, pode aproveitar agora para fazer, né? Ou chamamos os comerciais, tu faz a conclusão da palavra e também ora por todos os amigos que estão nos assistindo nessa manhã. Pode chamar os comerciais, então, logo em seguida nós voltamos então. Então tá, um breve intervalo comercial e já voltamos. Desperta para um novo dia, desperta com alegria, desperta, irmãos, em comunhão. Jesus te chama a nova vida, um novo coração. Restaurante Monticelli. Diariamente com um super buffet de pratos quentes, com churrasco e variedade de saladas. E para o seu acompanhamento, deliciosas sobremesas. Nosso horário de atendimento é de segunda a segunda, das 7 às 19 horas. Telefone para contato 519-9654-4964. Restaurante Monticelli, junto à rodoviária de Osório. Mercado da Preta, no centro de Maquiné. Equipe preparada para melhor atender os seus clientes, utilizando energia solar. Empresa preocupada com a preservação do meio ambiente. Mercado da Preta, no centro de Maquiné. You're like a Ferris wheel circling around, off in an open field, firm in the ground, lost in the wilderness, not to be found. Give me your hand and I won't let you down. In a place I've never been, to find a way I'm wandering. Will you take my hand or will you just keep spinning? Searching for 7 years, yearning to see. Tell me I'm getting near where you will be. Start from the moment when I saw you leave. How will it feel if I break through the tree? In a place I've never been, to find a way I'm wandering. Will you take my hand or will you just keep spinning? I'm not about to figure it out for you. Desperta para um novo dia, desperta com alegria, desperta, irmãos, em comunhão. Jesus te chama a nova vida, um novo coração. Estamos de volta com o segundo e último bloco do programa Desperta nesta manhã. O pastor Júlio Ávila pregando, ministrando a palavra de Deus. Uma palavra tremenda com testemunhos arrojados, né? Que dá realmente
valor a um chamado, né, Júlio? É. Só quem tem um chamado e que encara esse chamado sabe o preço que a gente paga. Sabe o preço que é pagar por um chamado. Um momento de solidão, um momento de tristeza, um momento de angústias. E quando alguém liga precisando de ajuda, nós temos que estar e dizer que vai tudo bem. Embora muitas vezes morrendo por dentro, né, Júlio? É. Mas quem nos fortalece é o Senhor. Quem Amém. nos fortalece, quem nos dá graça é o Senhor. Por isso esse programa hoje está sendo muito especial. Está falando aos nossos corações, inclusive ao meu também. Né? Quero, mais uma vez, agradecer a vida de todos os nossos telespectadores, os nossos patrocinadores, empresas que estão nos patrocinando, e para lembrar vocês que todos os nossos patrocinadores não são cristãos. Não são cristãos. Então, se você sentir no seu coração, você que é empresa, é uma empresa, produto ou serviço, vem com a gente, seja nosso patrocinador, apoiador dos projetos aqui da Aba RTV. Tem o Desperta, tem esse programa, tem Missão Sem Fronteira e outros que nós vamos fazer, Igreja na Sua Casa. Mas precisamos da sua ajuda, faça um propósito com Deus em nos ajudar também, tá bom? Pastor Júlio, vou te passar para ti então. Nós temos mais 8 minutos aí, Júlio. Ok, Mais 10 minutos. Aí 10 minutos aí para nós concluímos aqui concluir essa então. palavra, né? E orar por você, orar por nós, para que Deus venha nos abençoar, que Deus venha nos dar graça, força, para quando estivermos passando por essas lutas, por essas dificuldades, que o Senhor venha se fazer presente, venha se manifestar, para que a gente possa caminhar mais uma milha e cumprir o chamado a qual Deus tem nos chamado, né, Júlio? Sim. Tem nos colocado na mão, na nossa frente, para nós fazermos. Porque um dia nós também fomos evangelizados, também fomos alcançados, porque alguém pagou um preço e fez aquilo que nós estamos fazendo hoje. E é assim que a obra de Deus prospera, é assim que almas serão salvas, é assim que vidas serão alcançadas. E esse é um propósito nosso aqui da Aba RTV, mas convidamos você para fazer parte também disso. Fazer parte desse grupo seleto de verdadeiros adoradores que dão a sua vida em prol da obra do Senhor. Júlio. Sabe que esta semana, pastor Adilson, eu li uma notícia que me deixou assim triste. Bastante pensativo, né? Olha só o que eu li. Talvez você tenha lido também. Faleceu o dono da Jaguar e da Land Rover, duas marcas famosas de carros caríssimos, né? Carros luxuosos, né? Morreu com 86 anos. Agora em outubro ele morreu, agora no mês de outubro que passou. E ele deixou uma fortuna de 670 milhões. Sabe, pastor Adilson, para quem ele deixou essa fortuna? Para o seu cachorro. Fiquei pensando assim, que coisa, né? Que vida que esse homem levou. Que coisa, que coisa. Quantas pessoas poderiam ser alcançadas com esse dinheiro, poderiam ser alimentadas? Quantas crianças, né? Quantas crianças teriam um prato de comida para comer se num gesto de gratidão pelos 86 anos de vida que Deus deu a ele, ele pudesse ter deixado seu dinheiro? Mesmo depois da morte, as pessoas ainda não conseguem, mesmo no final da sua vida, não conseguem ter uma atitude de gratidão a Deus, né? Poderiam ter deixado por uma entidade, né? uma filantropia, né? Poderiam ter deixado por um orfanato, por uma escola, por um hospital. Mas deixou para o seu cachorro. Eu fico imaginando, toda uma vida, tudo que construiu, não teve alguém que tivesse compaixão na sua família, ou algum funcionário que ajudou a fazer essa fortuna, né? Deixou para um cachorro. Deixou para um cachorro. O Evangelho de Mateus, capítulo 24, nos fala algo a respeito disso. Versículo 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E é o que nós temos vendo, né? A iniquidade sendo aumentada, se multiplicando a cada dia mais, e a cada dia mais as pessoas estão deixando de ser humanos, né? Não estão conseguindo ser humanos. Não estão conseguindo ter amor ao próximo. Não estão conseguindo ter empatia. Isso é muito triste, né? Ele poderia ter tido uma atitude de gratidão, né?
Ele poderia ter deixado a razão falar mais alto e dizer, não, eu vou ajudar alguém. Eu não preciso mais, estou morrendo, estou no final da minha vida, não tenho onde levar esse dinheiro. Caixão não tem gaveta. Eu vou ajudar alguém. Eu vou alimentar alguém. Eu fiquei triste com essa notícia, pastor. Baseado nisso, eu pergunto a você que está nos assistindo nesse momento, manhã, tarde, noite, não importa o momento em que você vai estar vendo esta mensagem. Qual é o nível de gratidão que você tem dado a Deus? Qual é o nível de gratidão? Como está o seu nível de gratidão? Será que não são suas emoções que têm falado mais alto? Ou você tem colocado a razão à frente da emoção, que é o correto fazermos? Nós sabemos que precisamos ser mais gratos a Deus. Mesmo que essas emoções não queiram, mesmo que a nossa alma não deseje isto, mas reconhecer, eu preciso ser mais grato a Deus. Deus tem sido bom comigo, Deus tem me guardado, Deus tem providenciado grandes livramentos, inclusive muitos eu nunca vi, nunca presenciei. Somente a eternidade pode nos falar a esse respeito. Mas a gente sabe que Deus esteve lá, Deus nos guardou, Deus nos livrou. Se não fosse a mão dele, não estaríamos aqui hoje. Mas a misericórdia de Deus tem nos alcançado. Então é por isso que Davi, o grande rei Davi, nos deixa esse exemplo no Salmo 113. Ele diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele está falando com a sua alma, ele está dizendo, exalte a Deus, glorifique a Deus, seja mais grato a Deus. Bendiga ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Não esqueça de nada que Deus tem feito em seu favor. Nós vamos concluir neste momento orando por você. Mas eu entendo que é você que precisa orar. É você que precisa externar. É você que precisa abrir o seu coração e falar com Deus. É você que sabe o que está passando. É você que precisa reconhecer uma atitude de gratidão a Deus. E eu sugiro a você hoje, comece a agradecer a Deus por todas as coisas. Pois é isso que chama a atenção de Deus. O nosso louvor, quando muitas coisas estão dando errado. Isto chama a atenção de Deus. Eu quero conclamar você esta manhã, tarde ou noite a fazermos isso. Vamos orar neste momento. Pai querido, Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor de todo o universo. Nós te louvamos neste momento aqui, inclusive pela oportunidade de estarmos aqui, porque reconhecemos que tem sido a tua mão que tem nos trazido aqui. Estas portas estão abertas por tua misericórdia, Senhor. É tu quem tem sustentado este programa, este canal, Senhor Jesus, esta empresa, Senhor Jesus, o diretor dela, o pastor Adilson, todos, Senhor Jesus, os contribuintes, Senhor Jesus, todos os ofertantes, todos aqueles que têm sentido a necessidade, Senhor, de contribuir, de estender a mão, Senhor, para que esse projeto prossiga avante, alcançando vidas. A todos, Senhor, que estão neste momento, Senhor, reconhecendo que precisam ser mais gratos a Ti. Nós te louvamos por Tua misericórdia, pelo cuidado que Tu tem tido com cada um de nossos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo, nos vendo neste momento, Senhor. Eu sei que a Tua boa mão tem guardado eles, tem livrado eles, tem abençoado eles. E nós queremos Te glorificar por tudo isso, Senhor Jesus. Ah, se não fosse a Tua mão, como diz a Bíblia Sagrada, a Tua palavra diz que se não fosse a misericórdia de Deus, o inimigo já nos teria tragado vivos, destruídos, Senhor. Mas Tu não permite, Tu tem nos guardado, Tu tem nos escondido debaixo de Tuas asas, e o inimigo não consegue nos tocar, porque aquele que Tu guarda, ninguém consegue, Senhor Jesus, tocar. Aquele que Tu abençoa, ninguém consegue amaldiçoar. Aquele que Tu esconde, ninguém consegue encontrar. Assim nos sentimos escondidos em Ti, abrigados em Ti. E por isso nós damos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Reconhecemos a Tua grandeza, a Tua misericórdia, Senhor Jesus. A Tua bondade, Senhor Jesus. E queremos ser a cada dia mais gratos a Ti. Muito obrigado por todas as bênçãos, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. E que nós possamos ter a cada dia mais um coração quebrantado, Senhor Jesus, para Ti. Nós possamos ter a cada dia mais um ouvido atento, Senhor Jesus. Um coração aberto para as Tuas verdades, Senhor Jesus. E que possamos a cada dia mais colocar a nossa razão, a razão à frente das nossas emoções.
reconhecer a tua grandeza e que tu precisa ser glorificado em todo e qualquer momento. Damos a ti a honra, glória e louvor. Reconhecemos a ti como único e verdadeiro Deus, único e verdadeiro Senhor. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, nós oramos. Que Deus abençoe você, nosso ouvinte. Que Deus te dê uma semana de bênção, uma semana de vitória. Que Deus guarde você, sua casa, sua empresa, seu trabalho. Em nome de Jesus. Foi um privilégio ter estado com vocês. Obrigado, Júlio, pastor Júlio, por mais esta participação no programa Desperta, por esta palavra abençoada que eu tenho certeza que falou aos nossos corações. Como sempre tem falado, né? Essa palavra nunca vem sem endereço. Ela teve o endereço hoje. E um dos endereços foi eu, Júlio. Porque muitas vezes, diante das lutas, das dificuldades, a gente quer parar, né, Júlio? Ah, sim. É mais simples, né? É mais simples, É mais fácil. mais fácil, mais confortável. Mais confortável. Mas, se lá atrás alguém tivesse desistido de mim, eu não estaria aqui hoje. Né? Tenho certeza que ele deve ter sentido as mesmas angústias, né? Com certeza. As mesmas dificuldades, ou talvez até mais. Mas ele venceu. Se ele venceu, eu vou vencer também. Você vai vencer também. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Nós queremos agradecer de coração a sua audiência e mais uma vez eu peço. Compartilhe, seja nosso amigo lá no Facebook, se inscreva nos nossos canais, para que mais pessoas tenham a oportunidade de estar ouvindo algo da parte de Deus aí na sua casa, no seu telefone, enfim, onde você estiver. Né, Júlio? Sim. Porque hoje nós temos facilidade. Facilidade. Qual é uma pessoa com um telefone hoje, recebe as notificações 30 minutos antes, recebe a palavra, fica registrado no Facebook, no YouTube, né? Pode assistir a qualquer hora. Então, não existe razão para que você fique parado, prostrado, sem fazer algo no reino de Deus. Mais alguma coisa, Júlio? Seria isso. Um grande abraço. Obrigado, pastor Júlio. Obrigado a você, telespectador. Nós encerramos mais um programa Desperta, louvando e agradecendo a Deus pela sua vida. Fique na paz e até o próximo. Desperta para um novo dia. Desperta.